aí, pessoal, como é que vocês estão? A nossa aula passada, a gente trabalhou o quê? O grupo dos seres vivos e suas classificações. Só que eu falei o seguinte, o reino Animalia, por ele ter, assim, muitos seres, eu achei melhor fazer uma aula separada, para que vocês possam entender. E a gente viu que esse grupo, ele é formado principalmente por quê? Animais multicelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula, heterotróficos, ou seja, não conseguem produzir seu próprio alimento, como as plantas. A gente precisa o quê? Ou caçar, ou de alguma forma conseguir aquele alimento, né? Aqueles nutrientes necessários. E a gente possui o quê? Uma grande capacidade de locomoção. Se a gente pegar alguns mamíferos, como os leopardos, os leões, eles têm assim uma alta capacidade de correr, né? Nós não temos tanta habilidade assim. E também a gente classifica em filos. Então esse grupo vai ter filos específicos para cada organismo. Outra questão também importante é a gente destacar a questão da quantidade de espécies. Por exemplo, se a gente pegar o filo dos artrópodes, que vocês vão conhecer, ele é o que tem maior número de quê? De organismos. Então, nesse grupo aqui, o reino Animalia, a gente vai ter muitos animais, tá certo? Então, vamos lá. Aí vejam só, eu coloquei aqui reino Metazoa porque na biologia esse é um termo que a gente classifica o reino Animalia. Então ele pode destacar também dentro desse reino os parazoários e os eumetazoários. Qual a diferença simples? Os parazoários são aqueles indivíduos que não vai ter um tecido verdadeiro. A gente pode destacar as esponjas do mar. Coloquei até o Bob Esponja. Já os eumetazoários vai ter uma organização sim de tecidos, ou seja, vai possuir esse nível de organizacional do corpo de tecidos e também você vai ter aí a formação de órgãos e sistemas que você não vai encontrar nas esponjas do mar, por exemplo. E por esse grupo ter uma diversidade assim incrível, assim gigante de animais, com suas peculiaridades, é bom a gente entender um pouco sobre a sua simetria, ou seja, a simetria corporal. A gente tem aqui uma simetria bilateral e radial. Como é que a gente pode classificar elas? No caso da gente, humanos, se você fizer um corte ao meio, você vai ter o quê? Um lado direito, esquerdo, e você consegue identificar facilmente onde está a cabeça, onde está o tronco. Diferentemente de organismos de simetria radial, você vai ter vários cortes, como você pode notar aqui, e nesse caso você não vai conseguir identificar o que seria esquerdo, direito, cabeça, tronco, porque são animais que possuem um corpo diferenciado. Então, aqui seria mais para você entender um pouco da simetria. Nessa imagem aqui, a gente consegue utilizar ela para identificar algumas estruturas que nos animais vão aparecendo e isso o torna mais complexo. Vocês podem perceber aqui, eu coloquei linhagem cefalizada. Cefalização vem o quê? De cérebro. Nesse caso, o sistema nervoso, que ele é crucial para a nossa vida, né? Para os comandos do nosso corpo. Então, os plateumintos, vertebrados, nematóides e artrópodes, que vocês vão conhecer, eles têm essa linhagem cefalizada. Aí você pode identificar também aqui, número de folhetos germinativos. Isso tem a ver o quê? Com o embrião, quando está em desenvolvimento. Que ele vai ter até 3 tecidos, né? A endoderme, mesoderme e ectoderme. Tem deles que só tem 2. Aí você também tem aqui formação de boca e de ânus. Nem todo organismo vai ter boca e ânus. Por exemplo, a esponja, ela só vai ter o quê? Uma única abertura. Então você daí vê a diferença. E segmentação corporal que eu acabei de falar. Alguns organismos são um segmento o quê? Bilateral, faz um corte ao meio e tem dois lados iguais, ou esquerdo e direito. E a questão da radial, né? Você vai ter várias áreas, mas você não vai ter como entender onde é a cabeça, onde se inicia cada uma dessas partes. Aí aqui eu trago para vocês o quê? Um cladograma mais interativo. Nele vocês vão perceber que é o desenho Bob Esponja, muitos dos representantes, até porque se passa no oceano. Então a gente sabe que esses animais eles fazem parte do filo. Então vamos lá, poríferas, que seria o quê? As esponjas do mar, né? Elas não têm tecidos verdadeiros, como vocês podem ver, e são assimétricos, sem simetria. Então, esses tecidos verdadeiros eles começam a passar para onde? Para o quinidário. Esses organismos já surgem com esses tecidos o quê? Verdadeiros. E eles têm o quê? Um sistema radial, né? Simetria radial. Como a gente percebeu, tem a simetria bilateral, né? E a simetria o quê? Radial, em vários pontos. Os plateumintes, que são conhecidos o quê? Como os vermes achatados, a gente pode destacar como exemplo a planária.
Então eles possuem cavidades, que a gente pode dizer que essas cavidades vai auxiliar na presença dos primeiros órgãos desses animais. E ele já tem o quê? Uma simetria bilateral, olha só. Diferentemente do quinidário. Os nematelmintos, que a gente vai ter aqui, por exemplo, eles já são pseudoacelomados, eles não vai possuir uma cavidade para colocar esses órgãos que a gente possui. E a gente chega nos moluscos, aqui ó, eles são animais de corpo mole, você já viu lula e os polvos. E a gente tem o quê? Os anelídeos, que a gente pode destacar as minhocas. Eles possuem segmentos corporais, anéis. Vocês já viram, aqueles que tiveram a oportunidade de ver, é como se fossem segmentos em seu corpo. Os artrópodes, em grande parte insetos, mas também a gente tem crustáceos, e que a gente possui aqui o quê? O exoesqueleto, feito de quê? De quitina, que é uma proteína, né, que vai auxiliar na movimentação desse animal e também na proteção, já que ele está criando essa carapaça. E você vai ter os equinodermos, né, e os cordados, que você vai ter na estrela do mar uma simetria radial e nos cordados a notocorda, né, aquele eixo principal que vai dar o quê? Vai surgir o esqueleto em nós humanos, em outros animais também, né? Então a gente percebe essa evolução, essa complexidade nesses organismos. E lembrando que todos são multicelulares. Conhecendo um pouco sobre cada um, olha só. Os poríferos, eles são animais sésseis. O que é isso? Eles estão fixados em algum substrato, em alguma rocha, porque eles não conseguem se movimentar. A respiração deles utiliza o oxigênio presente na água. As esponjas, elas não vão possuir um sistema nervoso e tampouco células sensoriais, porque eles não têm o quê? Um tecido verdadeiro. A reprodução delas podem ser assexuada e sexuada, ou seja, direta e indiretamente, e elas são conhecidas cerca de 5.000 espécies de esponjas em todos os ambientes aquáticos. Então, assim, é bastante indivíduo. Já no filoquinidários, a gente pode destacar alguns representantes, como as medusas, as águas-vivas, aliás. E a gente percebe o quê? Que eles têm uma organização de nível tecidual, né? Eles já conseguem possuir tecidos que gerem órgãos. Eles possuem simetria. Você vai ter um corte em relação a duas partes iguais. Você pode destacar aqui 3 classes de quinidários, as hidras, água-vivas e anêmonas do mar. E apesar de sua simplicidade, os quinidários eles são um grupo bem sucedidos. Principalmente nos oceanos, você tem assim, uma dimensão gigante desses organismos. Os platelmintos, como vocês podem perceber, e que a gente já falou um pouco deles, são vermes de corpo achatado. Então, nessas imagens aqui, fica bem claro em relação ao seu corpo. Você vai perceber que também não existe um sistema respiratório e circulatório, então a passagem por difusão. O que seria isso? Através da pele. Então, as trocas gasosas seria pela pele. O alimento fundamental do sistema excretor é a célula flama, e a planária, que é um dos exemplos, ela possui um sistema digestivo incompleto, ou seja, não vai possuir boca e ânus como nós, cordados. A planária, ela apresenta ao mesmo tempo genitais masculinas e femininas. Olha só que interessante. Já os neumatelmintos são vermes do quê? De corpo cilíndrico, diferentemente da planária. Então, nesse caso, o sistema digestivo é completo? Sim. Vão possuir boca e ânus e podem viver tanto na água como no solo, ou ainda como parasita de plantas e animais. Se você pegar um ser humano ou um outro mamífero, a tênia ou até mesmo outro verme desse, eles podem se acoplar no nosso intestino e ficar o quê? Retirando nutrientes. Então isso é bem complicado porque a gente tem que estar tomando algum remédio para retirar esses vermes, porque pode estar ocasionando o quê? Várias doenças em nós. Já no Filanelida, ele vai ter representantes assim bastante comuns, que você já ter visto na vida de vocês, que são as minhocas, e um pouco comum, que são as sanguessugas. Então são animais cujo corpo se divide o quê? Em segmentos ou em anéis. Vocês conseguem perceber esses anéis por todo o corpo do animal. São animais o quê? Triblásticos. Lembra do começo da aula? Vão possuir os 3 tecidos embrionários. Então vai ter a mesoderme, endoderme e ectoderme. O sistema circulatório é fechado e as minhocas não vai possuir o quê? Um sistema respiratório. Vai ser o quê? Através da pele, as suas trocas gasosas. E a reprodução ocorre o quê? Por fecundação cruzada. Então vai precisar de outra minhoca ou de outra sanguessuga para que a reprodução ocorra. Temos também o filo dos moluscas, ou molusco.
O nome se remete a animais de corpo mole. Vocês podem ver aqui alguns representantes que a gente tem gastrópodes, caramujos, a gente vai ter a lula, o polvo, como também bivalves, que entram aqui nesse grupo. Então, os moluscos, eles são o quê? Animais de simetria bilateral. Você vai ter um corte ao meio que vai ter o lado esquerdo e direito bem definido. O sistema digestório ou digestivo ele é completo. Por quê? Possui boca e possui ânus. O sistema circulatório é aberto, diferentemente da gente que é fechado. Então, o sangue ele percorre todo o corpo do animal. Então, você tem até um coração dorsal nesses organismos. O sistema nervoso ele é muito centralizado, mas esses animais eles já possuem esses feixes nervosos que auxiliam, né, a entender e a também eles conseguirem viver em um ambiente onde eles possam estar utilizando desse sistema nervoso para sua proteção e também para caçar, por exemplo. E a reprodução ela é exclusivamente o quê? Sexuada. Então vai demandar de outro parceiro para que ocorra essas trocas de material genético, né? Dos gametas. Temos artrópodes. Esse artro e pod significa o quê? Animais que possuem muitas pernas, podes significa muitas pernas, e artro, articulação. Então, eles possuem muita articulação nas pernas. Vocês podem destacar aqui aranhas, os insetos de forma geral, e os crustáceos. Então, eles são invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral. Nesse caso aqui, eles vão ter o quê? O exoesqueleto formado de quitina, que ela é uma proteína. São triblásticos, porque é 3 tecidos embrionários. Vão possuir simetria bilateral. Então, o exoesqueleto, como eu falei agora há pouco, ele é formado de quitina, que é uma proteína que vai auxiliar na proteção desses animais, né, contra qualquer impacto ou predador. O sistema digestório é completo, possui o quê? Boca e ânus, enquanto o circulatório é aberto, então o sangue percorre todo o corpo. O filo Arthrópodes, veja bem, ele merece atenção especial porque ele agrupa mais de 800 mil espécies desses animais. E é interessante também que dentro desse filo a gente pode destacar as abelhas, que elas são essenciais para a manutenção da vida, uma vez que sem elas não vai ter o quê? Árvores e consequentemente não vai ter as cadeias alimentares que a gente tem, né? E que são necessárias para manter o equilíbrio do ecossistema. Temos aqui também ó, o filo dos equinodermos, que a gente pode destacar a estrela do mar, como também o ouriço do mar. Então, eles possuem um sistema hidrovascular. Então, você vai ter muita água adentrando o corpo desse animal. Possui simetria radial, olha só, não é bilateral. Você vai ter vários cortes, só que você não vai conseguir identificar onde é a cabeça, onde seria o tronco. Formação existente na superfície do corpo é dotada do quê? De mandíbulas, para que esse animal consiga se alimentar, né, e também predar outros animais. Os equinodermos, eles são o quê? Animais triblásticos, com os 3 tecidos, como a gente já falou. E a respiração é realizada do quê? Por minúsculas brânquias, o que é uma característica de o quê? De um animal aquático. Para a gente fechar essa ideia dos filos, o último filo é o que a gente faz parte, o filo dos cordados. Esses animais eles possuem o quê? Notocorda. Presença de notocorda em alguma etapa da vida, principalmente quando é o quê? Bebê. Essa notocorda no futuro será substituída pelo quê? Pela coluna vertebral. Nesse grupo a gente pode destacar anfíbios, aves e mamíferos. Nós estamos no grupo o quê? Dos mamíferos. Então esse cordão nervoso ele encontra-se em uma posição dorsal e esse cordão ele vai se alargando para formar o quê? O cérebro, olha só. Então aí você mostra a complexidade do nosso sistema nervoso. O sistema digestivo é completo, a gente tem boca e tem ânus. Temos também o que? As 3 camadas germinativas, somos triblásticos e a presença de fendas na faringe e o esqueleto interno ósseo. Então a gente tem todo um sistema esquelético completo. E olha, falando do filo cordados, é bom a gente traçar algumas características para diferenciar alguns organismos de outros. Por exemplo, mamíferos não são iguais a aves não são iguais a répteis. A gente tem que entender essas diferenças. Os agnatos, como vocês podem ver aqui nesse cladograma, eles eram o quê? Animais sem mandíbulas. Animais o quê? Muito semelhantes a peixes. Já os peixes, eles possuem o quê? Nadadeiras, têm a mandíbula. Então você já tem aí uma evolução. Nos anfíbios a gente pode destacar o quê? 4 membros, assim como também a pele lisa. Diferentemente dos répteis, que da pele lisa a gente vai ter o quê? Escamas. Então você tem as aves, que elas já vão ser o quê? Os animais que possuem a habilidade de voar, o voo, e os mamíferos, que boa parte vai ter como característica no corpo o quê? Pelos. Então vocês conseguem ver essas diferenças.
Aí veja bem, por que eu falei dessas características? Porque são elas que vai diferenciar esses organismos dentro do próprio filo. Então a gente não tem, a gente pode comparar algumas características que são semelhantes, mas outras não são. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Ele é bastante assim complexo, mas que traz assim uma dimensão incrível para o nosso dia a dia, para a gente entender, né, como esses organismos são divididos dentro dos filos. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Tchau!